Meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso Galpão Nativo mais uma vez. Hoje, principalmente, o Galpão Nativo está repleto de energia, uma energia muito forte, maravilhosa, e vocês já vão saber por quê, né? Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre a negritude. Desde a invisibilidade do negro na Revolução Farroupilha, coisas que estão acontecendo atualmente, nós vamos falar exatamente, mas também sobre festas muito importantes que têm a tradição africana como enredo, né? Então, nós estamos recebendo aqui direto de Osório, Terra dos Ventos, se não me engano, depois os guris me corrigem se não é, mas eu acho que sim, representantes do grupo Maçambique. Está aqui conosco o antropólogo Oswaldir Carvalho Bittencourt Júnior e a assessora de cultura Carol Schmitz, junto com o chefe do grupo, a Rainha Ginga e o Rei de Congo. Eles vão falar um pouquinho sobre as tradicionais festas de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, manifestações afrocatólicas que mantêm viva a tradição dos maçambiques do município. Também está aqui conosco o jornalista, escritor e advogado Antônio Carlos Cortes, um conhecedor e ativista da causa negra no Estado. Tudo isso acompanhado com a boa música do meu amigo Rainer Spohr. Sejam todos bem-vindos, meus amigos, aqui nessa casa que recebe vocês com muita alegria. O maçambique é uma das variações gaúchas das congadas, uma tradição presente em todo o território brasileiro que possui origens e influências nas festas de coroação dos reis negros praticadas durante o período colonial. A origem africana do festejo se revela nas personagens principais do Maçambique, o Rei de Congo e a Rainha Ginga. E é com muita honra que eu estou aqui ao lado da Francisca Dias, que é a atual Rainha Ginga. Francisca, conta pra gente como é que é representar a Rainha Nzinga Nibandi, uma líder africana que se tornou um símbolo de resistência contra a colonização. Bem, tá aí, né? Luta de resistência, né? Vindo do passado, conhecendo a Rainha Maria Teresa, que morreu em 82 com 100 e poucos anos, e que na época, né, conhecendo Maria Teresa, ela me passou todo o conhecimento, o que era a congada, o que era o maçambique. E com os anos, né, aquela menina virou uma mulher. E virar uma mulher, virei uma rainha. Num momento muito triste da minha vida, né? Porque foi com a perda da minha mãe que eu me tornei rainha. Lá a gente diz que não é passar a coroa, é alumiar em vida. E eu sempre falava que eu não queria ser rainha, porque eu achava que eu era muito jovem, né? Mas já tinha partido todas as irmãs da Rainha Severina e restou mesmo eu assumir o reinado. E assumir o reinado não é uma coisa, é muita responsabilidade. São mais de 40 dançantes. São a família deles, são os filhos deles. Então, assim, ó, a responsabilidade não é só entre a congada, é com a minha comunidade, né? Então, é muito forte essa ser rainha. Ser rainha. É uma luta constante, todos os dias, para nós negros. É a resistência. Ela começa no café da manhã. É a hora que a gente abre os olhos. É uma luta constante. E ser rainha deles, da congada, do Maçambique de Osório, é um prazer muito grande. Eu sei que tenho muitas responsabilidades, reconheço, mas faz parte. Está emocionada, né? Faz é parte. Muita emoção, né, minha amiga? É, muita emoção. Faz parte, né? Porque eu tenho que lembrar dos meus antepassados,
para poder estar firme nessas condições de rainha, da onde a gente veio, da onde a gente foi arrancado. Lá nós éramos reis, que nem eu digo bem assim, eu sou uma rainha porque eu trouxe de lá esse reinado, né? Por isso a senhora falou, Nzinga Mbande. Então, ela veio comigo. Ela veio com todas essas rainhas que já tiveram aqui. Então, essa resistência começa de lá da África. É dar continuidade, né? Dar continuidade. É isso aí. Ao lado da Rainha Ginga está o rei de Congo. Ambos são figuras históricas que, no século XVII, simbolizavam no imaginário popular a reação de Angola e do Congo a Portugal e a escravidão. João Batista, me diga como é que é ser o guardião desse legado. Que responsabilidade. Olá, é uma responsabilidade muito grande, né? Tu carregar a coroa, carregar a capa do rei de Congo, tu carregar o legado dos nossos ancestrais que deixaram para nós, darmos continuidade nessa hierarquia tão grandiosa que é um compromisso muito grande. Então, a gente tem que honrar o que deixaram para nós com muito amor e carinho, muita fé. Me diga uma coisa, eu estou vendo que a rainha está com o manto azul e tu estás com o manto vermelho. Isso é o que significa? No grupo Moçambique, nós temos a vara de dançante azul, representando a rainha Ginga, e o vermelho representando o rei de Congo, que são os guardiões do rei e da rainha. Com certeza. Bom, e Oswaldir Carvalho, eu quero que tu contes para nós, Oswaldir, um pouco dessa história, da importância desse grupo de negros de Morro Alto, no interior de Osório, que são devotos da Nossa Senhora de Rosário, de São Benedito. Esse grupo que reverencia os ancestrais afro-brasileiros da matriz banto. Você tem o registro de quando começou essa tradição do Moçambique Osório? Isso me interessa muito, porque aqui a gente está vivendo e aprendendo, né, gente? E eu quero aprender e tenho certeza que os nossos telespectadores também. Sim. Bem, a história ela é secular e ela começa com a travessia atlântica, de uma forma compulsória, quando os africanos fizeram de uma forma violenta, foram arrancados dos seus reinados em África, e através das mentes, das corporeidades negras, do pensamento, seus signos, suas práticas, foram reinventadas e ressignificadas em terras brasileiras, né? O Moçambique é um patrimônio cultural e material secular, pertencente ao quilombo do Morro Alto, essa manifestação em termos de devoção e práticas culturais, que reverenciam padroeiros, santos padroeiros negros, que do ponto de vista da Igreja Católica são chamados de oragos, e do ponto de vista do grupo são santos protetores, como Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Nossa Senhora do Rosário é celebrada no mês de outubro, no dia 7 de março é o dia Nossa Senhora do Rosário, e São Benedito no dia 13 de maio, né? E essa tradição ela persiste, no caso no Brasil, no litoral norte, desde meados do século XIX, do ponto de vista do primeiro registro realizado pelo primeiro cronista de Osório, Antônio Stenzel Filho, no livro Vila da Serra, Conceição de Arroio, que eram os nomes antigos de Osório, da atual Osório, publicado em 1924, cuja publicação já fez 100 anos, no ano passado, e ele registra o encontro do Quicumbi, vindo de Palmares, que era distrito de Osório, e o Moçambique vindo do Morro Alto, do quilombo do Morro Alto, e eles foram com encontros que se deram na sede do município em Osório. E essa festa, portanto, ela ocorre secularmente em Osório. O grupo ele atravessou o século XX, já estamos há 25 anos no século XXI, e se dá através, e essa devoção ela se dá através da dança, do canto, da percussão dos tambores, enfim, e dos cantos, do grupo de Moçambique, comandado pelo chefe do grupo e os tamboreiros, e com as figuras exponenciais que é a Rainha Ginga e o Rei de Congo, e eu quero ressaltar que a Rainha Ginga ela ressignifica a Rainha Nzinga Mbande na figura da Rainha Ginga, e, portanto, são os filhos do Rosário da Rainha Ginga, e o Rei de Congo ele ressignifica o Rei de Congo, que foram, na figura da vara dançante, soldados do Rosário do Rei de Congo, que foram dois reis, um do Reino do Congo e a Rainha Nzinga Matamba, do Reino do Nidong e Matamba, né? E essa peça ela atravessou
é transmitida oralmente, pela oralidade, pelas memórias de geração a geração. Os casos dos reis são vitalícios, através dessas práticas culturais no âmbito do catolicismo popular, cujos rituais associados ao Moçambique estão ligados a rituais performáticos de matriz africana banto, de origem banto, que também contribuiu para a capoeira, para o jongo, para o maculelê, para o candomblé do Angola, dentre eles as congadas, que hoje, atualmente, cada vez mais estão sendo denominados como reinados negros. Bom, nós vamos saber muito mais agora no decorrer dessa nossa prosa muito buena hoje aqui no Galpão Nativo, que eu estou trazendo para vocês. Vou botar um pouco de música na nossa prosa, né? E está aqui conosco esse músico que vem lá de Dom Pedrito, esse menino que eu conheço desde pequeno, de gurizão mesmo. Rainer Sport, seja bem-vindo, meu amigo. Tá? Tá? Abre o bico e solta a voz aí para nós. O que é que vai cantar? Cantar Negro da Gaita. Então é contigo. Mata o silêncio dos mates e acordeona a voz trocada e a mão campeira do negro passeando aveludada nos botões choram segredos ele junto pela estrada. Quando o negro abre essa gaita, abre o livro da sua vida, marcado de poeira e pampa, em cada nota sentida, marcado de poeira e pampa, em cada nota sentida. Quando o pai, que foi guerreiro, que dessa vida se ausentou, negro piá solitário, tal como pedra rolou, que se fez homem proseando com a gaita que o pai deixou. E o negro se fez baú para causos e canções do negro que passa a vida mastigando solidões, que vai semeando recuerdos por estradas e galpões. Quando o negro abre essa gaita, abre o livro da sua vida, marcado de poeira e pampa, em cada nota sentida, marcado de poeira e pampa, em cada nota sentida, marcado de poeira e pampa, em cada nota sentida. Negro da Gaita, com essa letra do Gilberto Carvalho, né? É um clássico do Festival de Uruguaiana, que é um dos mais antigos, né? E eu considero uma das maiores composições de todas as que nós conhecemos aí, entre as melhores, está o Negro da Gaita. Tia, tu canta desde guri? Sim, desde guri. E essa, por incrível que pareça, foi a primeira música quando eu vim para o Mato Grosso, né? Que o pai e a mãe moraram muito tempo no Mato Grosso lá. E quando eu vim guri, quando eu retornei no Rio Grande do Sul, o primeiro presente foi a fita cassete com essa música, Negro da Gaita, na voz do nosso saudoso César Passarinho. E tu já abriu o bico assim, cantando as coisas nativistas, porque eu sei, eu vou contar para vocês, porque eu estou me fazendo desse salame italiano aqui, porque eu conheço bem a história dele. É o seguinte, ele é
eclético. Se ele tiver que cantar Tim Maia, ele canta tudo. Ele é muito bom, esse guri. Obrigado pelo carinho. Bem, Lisonjeado pelo carinho, assim, sempre. Com Obrigado certeza. mesmo. Não, gurias. Maravilha a gente ter queria um vozeirão desses assim. Bom, Faustino Antônio, seja bem-vindo. Todo bonitaço aí, com esse fardamento todo de branco aí. E esse tambor, o que significa, tia? Esse tambor significa tudo dentro do Grupo Moçambique, que é para mim fazer minhas músicas, para tocar, cantar, ensinar para esse nosso Grupo Moçambique, para essas crianças que a gente põe dentro do grupo. Tu que é o comandante em chefe do grupo. Graças a Deus. Desde quando? Desde 75. Tá. E tu tens eu tenho aqui que tu foi declarado como o grupo que em 2019 foi declarado como bem cultural e material de Osório. Que orgulho para todos vocês, né, tia? Isso foi muito bom para a gente, foi muito gratificante. Agora eu quero que tu cante e toque esse tambor para nós. Mostra essa força, essa energia. O próprio Filho de Deus que no mundo não havia. O próprio Filho de Deus que no mundo não havia. Sempre trazia consigo. Era o rosário de Maria. Mas o rosário de Maria foi rezado por devoção. Mas o rosário de Maria foi rezado por devoção. Para nos livrar do inferno, para ser nossa salvação. Para nos livrar do inferno, para ser nossa salvação. O próprio Filho de Deus que no mundo não havia. O próprio Filho de Deus que no mundo não havia. Sempre trazia consigo, era o rosário de Maria. Sempre trazia consigo, era o rosário de Maria. Mas o rosário de Maria foi rezado por devoção. Mas o rosário de Maria foi rezado por devoção. Para nos livrar do inferno, para ser nossa salvação. Para nos livrar do inferno, para ser nossa salvação. Lá no gentil, lá em nossas terras, lá no gentil, lá em nossas terras, aonde nasce o sol e a lua também. Aonde nasce o sol e a lua também. lá no gentil, lá em nossas terras, lá no gentil, lá em nossas terras, Aonde nasce o sol e a lua também. Aonde nasce o sol e a lua também. lá no gentil, lá em nossas terras, lá no gentil, lá em nossas terras, Aonde nasce o sol e a lua também. Aonde nasce o sol e a lua também. o Virgem do Rosário, ô Mãe da Piedade, o Virgem do Rosário, ô Mãe da Piedade, Mãe de paz e amor na terra, para toda a humanidade. Mãe de paz e amor na terra, para toda a humanidade. o Virgem do Rosário, ô Mãe da Piedade, o Virgem do Rosário, ô Mãe da Piedade, Mãe de paz e amor na terra, para toda a humanidade. Mãe de paz e amor na terra, para toda a humanidade.
Agora eu vou passar. Valeu, gente. A gente está aqui, com certeza, emocionado com tudo isso. E eu gostaria, quero ver. Já estão me convidando, né? Estão me convidando para ir na festa. Quero conhecer muito mais da história toda, né? E vocês estão aqui representando e trazendo para nós lá de Osório. Mas eu vou conversar um pouquinho aqui com o doutor Antônio Carlos. Doutor Antônio Carlos Cortes, que é conselheiro de Cultura do Estado, nós somos colegas lá, meu amigo de muitos anos, é uma figura ligada ao movimento negro e à cultura popular. Conta para nós, Antônio Carlos, como é que tudo começou, em que momento tu tomaste consciência do racismo e da discriminação racial que está enraizada na cultura brasileira e gaúcha. Não existe povo no presente sem conhecer o seu passado. Eu era um guri rato de biblioteca, lá por volta dos anos de 1969 e 70. E eu descobri na Biblioteca Pública do Estado o livro do Edson Carneiro, Quilombo de Palmares. E aí levei para o nosso pequeno grupo, que não tinha o nome de Grupo Palmares ainda na época, e dizendo que eu estava procurando a data de nascimento de Zumbi. Não encontrei, mas encontrei a data da morte de Zumbi, 20 de novembro de 1695. E aquele grupo, então, a partir dali, adotou o nome de Grupo Palmares, que está tudo retratado neste livro, Grupo Palmares, que vem de Porto Alegre ao Dia Nacional da Consciência Negra, o inverso da história por um dos fundadores. O grupo começou numa reunião preliminar na Rua da Praia, onde hoje é a Esquina Democrática. Naquela época não tinha o nome de Esquina Democrática. E dali nós fizemos uma primeira reunião um pouquinho mais organizada na Rua Tomás Flores 303, que era a casa do professor Oliveira Ferreira da Silveira, um dos integrantes do grupo, junto com Ilmo da Silva e com Vilmar Nunes. Naquele período da ditadura, Malu e os telespectadores, nós tínhamos que ter o cuidado, porque a gente sabia que nós éramos um grupo subversivo. Só não tinha o rótulo. Mas a gente queria recontar a história do Brasil. E, tentando recontar essa história do Brasil, estes meninos, então, universitários, cheios de vontade, começaram a fazer atos, entre os quais um no Clube Náutico Marcílio Dias, a primeira evocação. E aí nasceu, então, o que veio a ser o Grupo Palmares e que é registrado de uma forma, e eu peço ao Faustino que me dê um rufar de tambores, porque o Antônio Cândido, para mim, o maior intelectual brasileiro, ele disse que o navio negreiro, professor Oswaldir, do Castro Alves é o inverso da história. Estamos em pleno mar. Era um sonho dantesco Tombadilho, tinir de ferros, estalar de açoites, legião de homens negros na noite horrenda a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsias e mágoas vãs. Um de raiva delira, outro enlouquece. Outro de martírio embrutece. Canta, dança, chora ali. Ó Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é mentira, se é verdade, tanto horror perante os céus. Quem são esses desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba? Diz-o tu, severa musa, musa sem berre maldaz. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus, antes bravos, fortes, hoje míseros escravizados, sem água, sem luz, sem ar. Ô mar, por que não apaga com esponja de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestade, varrei os mares tufão. E existe um povo que a bandeira empresta para tanta infâmia e covardia. Da eterna plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares, Colombo, fecha a porta dos teus mares. Essa é a história que é contada aqui, neste livro, que eu passo às mãos da Malu, com o momento que registra essa oportunidade de dizer ao Rio Grande do Sul, neste programa, este momento
que a mim é muito emocionado ao ouvir a Rainha Ginga, ao ouvir o Rei Congo, a voz do Rainieri, recordando o grande Passarinho, a mim, um dos melhores de todos os tempos, o César Passarinho. E ter a oportunidade também de agradecer e homenagear o pessoal de Uruguaiana, que faz o nativismo e que faz aquele entrelaçamento do carnaval que eu sou ligado. Uruguaiana, no carnaval, os tradicionalistas, os regionalistas abraçam o carnaval. É a sugestão que eu deixo para que os tradicionalistas, os repentistas, o pessoal da querência, receba a homenagem que foi feita lá no ano 2000, pelas escolas de samba de Porto Alegre, quando contaram as missões. Vem aí agora 2026, os 400 anos das missões, e eu recordo que a Restinga mostrou o enredo do carnaval, das trevas à luz da epopeia da missão de São João Batista, os bambas da orgia, São Luís, a história e histórias de um povo missioneiro, Imperatriz Dona Leopoldina, Santo Ângelo, Custódia, Gênero e Glória da Redução Final, e tantas outras. Então, nesses 400 anos, Malu, das missões, fica essa prova desse entrelaçamento, desse casamento, professor Oswaldir, entre o dia que o Rio Grande do Sul unir carnaval e tradição e regionalismo, nós vamos se tornar uma potência em termos de atração cultural, mas atração de turismo, até, não estou exagerando não, até se equiparando àquilo que faz Parintins, aquilo que faz Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, aqui nessa fronteira, que foi feita a ferro e sangue, com a participação também do negro, como diz, quando o negro abre essa gaita, quando o negro abre o leque da sua cultura. Somos todos um, né, doutor? Somos todos um. Todos um. Abre o bico, guri. Que bonito. Quero mais música, lindo, Estava né, escutando tia? essa palavra. É emocionante. Hoje é um programa muito especial, né, tia? Com certeza. Rainieri Spori com vocês, mais uma música. Quem é que vai? Me perdi. É um canto ao pastoreio. Um canto ao pastoreio. Pode ser? Então tá, vamos lá. Bolei a pedra no verso faço uma prece, a inspiração transparece, num cimbronaço de luz, que este negrinho traduz a devoção da minha raça, que vive pedindo graça, como um segundo Jesus. E como tantos pedi, e também fui atendido, achei os sonhos perdidos, despedaçados anseios, e agora que sento arreios no lombo desses rosilhos, é graça a ti que ensino, negrinho do pastoreio. Escreves por linhas tortas, de forma certa e parelha, e segue batendo orelha, como tantos santos sangrudos, canonizados, fachudos, no pedestal das igrejas. Mas tu tem campo e carqueja, e o Rio Grande acima de tudo. E o Rio Grande acima de tudo. De quarto ou outro moreno, entre o tempo
a distância, também criou distância, mesma alma, transparência, mesma cor da descendência e o mesmo gosto por potros, encarnado um no outro, passe no elar a querência. Vós agradeço, parceiros, por esta graça alcançada, deste céu e estrada, rumos a percorrer, pingo de lida e lazer, meus troféus de casco e crina, bem a marca da campina que um gaúcho pode ter. Escreve por linhas tortas, de forma certa e parelha, e segue batendo orelha, como tantos santos sangrudos, canonizados fajudos, no pedestal das igrejas. Mas tu tem campo e carqueja, e o Rio Grande acima de tudo. O Rio Grande acima de tudo. Uma pausita para o mate e a gente já volta. Rainer Spohr quase que me fez chorar aqui. Quase não, mas eu já estava com os olhos cheios de lágrimas aqui. Essa composição belíssima que ele interpretou, um canto ao pastoreio, vamos registrar que é do Eliezer Tadeu de Souza, meu conterrâneo lá de Bagé, e do João Bosco Ayala. E agora nós vamos conversar com a Carol Schmitz. Carol, tu é Schmitz, mas tu tem sangue nas veias. Me conta essa história, que esse bocado de sangue corre nas tuas veias. Sim, os meus avós, então, eram negros, né? E eu acompanhei esse Moçambique desde criança, lá em Osório, no quintal da casa da avó, pagando promessa. Então, já tenho um conhecimento. E depois, uns anos mais tarde, há 20 anos atrás, quando eu decidi fazer a minha faculdade, me formei historiadora. Meu projeto de pesquisa também foi sobre os Moçambiques, né? Então, eu tenho muito orgulho de estar aqui com eles e acompanhando essa trajetória agora enquanto assessora de cultura do município, por ser um patrimônio imaterial e por toda a resistência que a própria nossa rainha Ginga já falou também, né? Escutando aqui também o Antônio Carlos Cortes, foi um prazer, não conhecia, né, pessoalmente. Quando perguntei o nome, ainda disse, lembrei das aulas de história do Eusébio, com certeza ouvi falar dele também. Bom, para os quilombolas, dançar o Moçambique é uma forma de retribuir os santos, o cuidado que eles dedicam a cada um dos seus devotos. Qual a importância, Carol, das festas de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito para o município de Osório? São festas que merecem destaque, né? Então, já fazem parte do calendário do nosso município, principalmente a festa da Nossa Senhora do Rosário, né? São Benedito, a gente ainda tem que resgatar bastante coisa. Com certeza, o ano que vem, vamos fazer uma festa bem importante, que é no mês de maio. Mas agora já temos a festa, então, convido a todos para ir até Osório, vai ser do dia 2 ao dia 5 de outubro, né? E, então, também vamos lançar agora o documentário dos Moçambiques também, mês que vem, em Osório. Então, estamos resgatando muita coisa. E os Moçambique têm muita coisa para nos ensinar também, para nos mostrar, né? Através da música, através dos dançantes, através de toda a representatividade, a simbologia. Mas a festa movimenta bastante a cidade. E uma coisa que tem mudado, eu que acompanho desde pequenos festejos, é que nos últimos anos tem chamado bastante atenção o número de estudantes, né? De doutores, de mestrandos e de pesquisadores que têm feito parte das últimas festas. Antigamente, a gente ia na festa dos Moçambiques e eram mais as pessoas do nosso município, né? Agora, a gente já vê muitos historiadores, muitos pesquisadores, e isso
é bom, né, ver que estão resgatando, que vão ficar registro, que é importante essa memória, a gente resgatar o passado, que nem disse o Antônio aqui no início, para a gente saber também sobre o nosso presente. Eu queria fazer uma pergunta, Oswaldir, eu vou aproveitar aqui o ensejo. O Moçambique e Kikumbi, diferença? Uma coisa e outra. Sim. No conjunto das congadas, né, no Brasil como um todo, né, sendo que Minas Gerais, digamos assim, é a meca das congadas, né, mas nós temos grupos ternos de congadas por todo o Brasil que se denominam como Moçambique, na perspectiva folclórica, como Moçambique, Ticumbi, Kikumbi, bandas de Congo, catopés, vilões, enfim. Mas para dizer que Moçambique, ele, quando tem o reinado negro, ele que é o responsável é o guardião da santa, né, do andor da santa. Por isso a sua importância. No mito de fundação das congadas, há uma narrativa que se reitera da santa que estava no Atlântico e no mar, e vieram grupos com todos os instrumentos musicais, enfim, que eram os brancos, tocaram, e a santa ela moveu para o continente e no outro dia retornou ao mar. No segundo dia chegaram outros grupos negros com rebeca, com reco-reco, com violão, coisa tal, que são os quicumbis, os catopés. Ela foi para o continente e voltou de novo. E depois aqueles negros, os mais considerados assim com pobres, com dificuldades, que, enfim, toda essa nossa comunidade negra sofrida, eles chegaram apenas com os tambores, com a percussão dos tambores, e bateram os tambores para Nossa Senhora, e ela, então, ficou entronizada no Brasil a partir dos cantos do Moçambique, os cantos do Moçambique. E ela fica entronizada, então, no Brasil, como, enfim, e ressignificada, porque no grupo, em geral, nas congadas, a representação dessa entidade espiritual, que é a Nossa Senhora do Rosário, é a bandeira, que o grupo é portador, e, portanto, ela é empretecida, né, porque ela pertence a comunidades quilombolas, às comunidades negras, e esses grupos que levam essa devoção de geração para geração, uma herança ancestral, no sentido de cultuar Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, né, e daí a sua importância, né. E o Kikumbi, que tem em Mostardas, né, Tavares, Mostardas, aquela região, ele tem a Nossa Senhora do Rosário representada pela caixinha, eles têm rei de Congo, não tem a ginga, e os tambores são lá os tambores de Kikumbi, eles usam reco-reco, gaita, enfim, e o Moçambique de Osório é só a percussão dos tambores. Aliás, quando o chefe do grupo e os reis e eu acompanhando eles estavam cantando, é preciso dizer que na sonoridade dessa célula musical do Moçambique, por ocasião da festa, são mais de 40 dançantes, com as mulheres que dobram os cantos. O canto é responsorial, o chefe faz o chamamento com o canto e o grupo responde, e também com a batida dos tambores, com as massacaias, com os guizos, que vão em cada perna, em cada panturrilha, que vão amarradas as panturrilhas, e eles batem com os pés, que é o coração da terra, o coração do tambor. Esse conjunto de sons é que dá essa percussão maravilhosa, esse gênero do patrimônio material, que é o Moçambique de Osório. Enfim. Tu vai nos mostrar depois, eu quero saber o que é o massacaia, né? A massacaia, Daqui que, aliás, ela é um termo, na sua origem, banto, africano, machacá, que depois daria na massacaia, que é hoje a atual massacaia. Já vamos aprender um pouco mais aqui com o nosso professor aqui. Mas agora, quem vai cantar para nós novamente é o René Spor, e uma especialíssima música, Lanceiros Negros, de quem é? É do Salvador Lamperti e do Vilspain. Então, vamos lá. Que foi René de Spor. uma edição 18ª, não, 8ª edição do Poxa Verde. Sem a luz da escola, nem leitos de estradas, na calça farrapa um pelotão de escravos. Partiu da senzala, buscando horizontes, remontando anseios por campos de bravos. Mãos com cicatrizes e pés calejados, empunhando a lança rumo ao fim sinistro, sustentando a guerra que eles não fizeram, brigas de governos
ou de alguns ministros sustentando a guerra. E eles não fizeram brigas de governos ou de alguns ministros. E no Ponte Verde as flores que nascem parecem bandeiras da luta tenaz, onde os combatentes de lanceiros negros plantaram com sangue a semente da paz. E no Ponte Verde as flores que nascem parecem bandeiras da luta tenaz, onde os combatentes de lanceiros negros plantaram com sangue a semente da paz. Com vento de chuva tomaram relento, tropearam saudades deixadas nos piombos, carregaram sonhos de nação mais justa pra tombar peleando lá pelos porongos. A diplomacia calou fogo brutas, pelotão de escravos foram libertados. E o campo da paz, resistindo aos tempos, guardaram conquistas daqueles tratados. E os campos da paz, resistindo aos tempos, guardaram conquistas daqueles tratados. E no Ponte Verde as flores que nascem parecem bandeiras da luta tenaz, onde os combatentes de lanceiros negros plantaram com sangue a semente da paz, a semente da paz. Belíssima composição essa, grandiosa, com certeza. Lanceiros Negros, do Salvador Lambert e do Wilson Paim, muito bem interpretada na voz aqui do Rainer Spohr. É muito linda. E essa música fala sobre os lanceiros negros da Revolução Farroupilha, um episódio da história do Rio Grande do Sul que praticamente invisibilizou o negro, apesar de ele ter um papel fundamental durante todo esse período, não é verdade, Antônio Carlos Cortes? Fala para nós. Sem dúvida, porque foi prometido que os negros, os lanceiros negros, quando a música fala da lança, eu recordo que a lança é um instrumento de avançar, nunca de recuo. E esses negros foram lutar por liberdade e foram traídos e assassinados. E, como tu disse bem, continuam invisíveis na história oficial do Brasil e do nosso estado do Rio Grande do Sul também. Por isso eu aplaudo quando a Portela do Rio de Janeiro vai homenagear desde Negrinho do Pastoreio ao Príncipe Custódio, mostrando que aqui no Rio Grande do Sul tem negros sim e que cultuam a cultura negra. Na Bahia, Candomblé, aqui é o Batuque, com a história real desse povo, para que o telespectador tenha uma visão. O Príncipe Custódio foi mentor, curador, ele praticava a benzedura também, mas também com relação a Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros. A nossa historiadora aqui pode reforçar, o nosso Oswaldir também, essa participação importantíssima do Príncipe Custódio, que, não por nada, veio lá de Benim, como tu disse antes, veio lá de Benim, passou pela Bahia, foi a Bagé, foi a Pelotas, foi a Rio Grande e se acredenciou, é assim que se diz, né? Acredenciou em Porto Alegre. Na Porto Alegre, Na Lopo Gonçalves. na Lopo Cidade Gonçalves. Baixa. E por que Porto Alegre? Em função do nosso paralelo 30, que passa ali em frente à prefeitura de Porto Alegre, na Fonte Talaveira, a 100 metros está o Bará do Mercado, abrindo os caminhos. Portanto, os orixás já estão na proteção desse estado do Rio Grande do Sul há muitos e muitos anos, sob a bênção do Príncipe Custódio e do Negrinho do Pastoreio, que foi também traído, mas que ressurge neste enredo
da Portela, que está dando uma visibilidade ao Rio Grande do Sul que até então nunca teve. Eu fico muito orgulhosa disso, como eu disse no início, de ter nascido lá no Pasto Príncipe, né? Lá naquela propriedade dele, ali ao redor, nasci eu. E eu sempre fui apaixonada pela história. E agora, quando a gente já tinha falado aqui, fora dos bastidores, há algum tempo, tinha falado com o doutor Antônio Carlos a respeito da gente fazer um especial falando sobre o assentamento do Bará do Mercado pelo Príncipe Custódio, né? E eu, toda vez que eu entro dentro do mercado público, eu sinto uma energia tão grande, tão forte, eu vou para o meio, eu sei que ele está num canto lá, mas eu vou para o meio, no centro, e saúdo a ele e a todas as entidades da volta, e peço força e energia. Malu, gostaria de ressaltar também que o seu Oswaldir nos avisou essa semana que os maçambiques de Osório também vão estar fazendo parte do samba enredo da Portela, né? O tema enredo da Portela. Felicidade para nós. Inclusive, estão querendo visitar Osório. E eu falei que hoje com o senhor Oswaldir, acho que a gente vai ter que ir no ensaio da Portela. Vamos todo mundo junto, né? Rainha Ginga e Rei de Congo. Mas eu queria só ver um pouquinho, Faustino Antônio. O tambor é uma coisa tão sagrada e tão bonita, né? Sabe que eu trabalho com bombo legueiro, né? E o som do tambor, ele é o som do nosso coração, não é verdade? E quando a gente toca o tambor chama todos eles, né? Os que estão ao redor, que nos protegem. Chama todas as pessoas que já nos acompanharam, parece que chegam tudo. Quando a gente toca o tambor a primeira vez, a gente sente que as pessoas chegam perto da gente, querem ouvir, querem escutar, querem que a gente toque. Como é que é o rito nas festas? Me conta um pouco, como é que é o rito? Um pouco sobre como é que é. O rito a gente começa na quinta-feira tocando, vai para as novenas e canta, vai para a igreja, vem da igreja, canta no salão, aí vem o teu público, na sexta-feira a gente retorna, tem promessas, a gente não para nunca, a gente são 4 dias cantando. E canta, que às vezes a gente perde até a voz. Mas isso é muito gratificante para mim. E o grupo realiza, então, danças performáticas, né? E o padre recebe vocês maravilhosamente bem dentro da igreja. De braços abertos. De braços abertos. E Nossa Senhora do Rosário, né? Nossa Senhora do Rosário. E aqui em Porto Alegre nós temos a Igreja dos Pretos do Rosário, né? Sim, a Igreja do Rosário, a raiz é Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Esse cortejo que o Faustino fala, eu já participei lá, onde os nossos irmãos participam de pés descalço, naquela poeira toda ali. E aí entram depois na igreja, onde recebe a bênção e saem. Então, tudo isso tem tudo a ver com o toque do tambor que tu perguntou, Maria, porque quando se diz a Ivone Lara, ao Mirguineto, vá buscar quem mora longe, tambor. O que está fazendo? Um contato com a ancestralidade, com os nossos ancestrais, aqueles que vieram antes de nós e fizeram essa história. Toque do tambor é contigo. Lá no céu correu a estrela, bem em ponto de meio-dia. Lá no céu correu uma estrela, bem em ponto de meio-dia. Eu abri uma rosa, era o rosário de Maria. No meio abriu uma rosa, era o rosário de Maria. Lá no céu correu uma estrela, bem em ponto de meio-dia. Lá no céu correu uma estrela, bem em ponto de meio-dia. No meio abriu uma rosa, era o rosário de Maria. No meio abriu uma rosa, era o rosário de Maria. Mas o rosário de Maria foi rezado por devoção. Mas o rosário de Maria foi rezado por devoção. Para nos livrar do inferno, para ser nossa salvação. Para nos livrar do inferno, para ser nossa salvação. Infelizmente, nós estamos chegando no final do programa.
É uma pena, porque eu queria saber muito mais, né? Que a Rainha Ginga conversasse mais com a gente, que o Rei de Congo também conversasse, que o Oswaldir, que a nossa secretária também, Antônio Carlos. Nós vamos ter que fazer um segundo episódio, né, gente? Segundo episódio, para cantar um pouco mais, para ouvir um pouco mais. E que isso aí é muito importante. O pessoal tem que saber, tem que ter esse conhecimento. Muita gente não conhece, né? Muita gente não sabe. E, a partir desse programa, eu acho que a gente vai levar adiante, né, esse conhecimento, e vai ser muito bom para todos. Então, muito obrigado, Antônio Carlos, pela tua passagem por aqui hoje. Prazer é meu. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com a Rainha Ginga, o Rei Congo e o Oswaldir, a nossa secretária, porque não é por jactância, não, telespectador, mas é um programa histórico. Este momento desse programa jamais será possível realizar, porque foi neste momento aqui que está se fazendo a história. Muito obrigado. Carol Smith, obrigado, minha querida, pelo teu conhecimento também, tua explanação, e por ter vindo aqui nos prestigiar. Muito obrigada, nós que agradecemos o município de Osório, e mais uma vez ressaltando o convite para a festa da Nossa Senhora do Rosário, no nosso município, do dia 2 ao dia 5 de outubro. Tá certo. E Oswaldir, professor? Eu agradeço, não sem antes cumprimentar o cantor Ranieri, uma grata surpresa, assim, ao celebrar os reis de Congo, a Rainha Ginga e o rei o João Batista Rodrigues, o nosso chefe Faustino Antônio, e celebrar essa nossa referência, que é o doutor Antônio Carlos Cotes, que, já que todos não sabem, é o escritor, cronista, psicanalista, membro da Academia Rio Grandense de Letras, jornalista, advogado, presidente do Floresta Aurora, jornalista do jornal Tição, é uma potência, né? E é uma referência para todos nós e que nos orgulha muito, e que foi um dos proponentes do 20, antes mesmo de ser fundado o movimento negro brasileiro contra a discriminação racial, diga-se de passagem, porque essa evocação que ele referiu no Mercedes foi em 1971. Muito feliz por esse momento também, como ele diz, acho ser um divisor de águas históricos, e estão todos convidados para a festa da Nossa do Rosário, em outubro, em Osório. Obrigado. Obrigada. João Batista, Rei de Congo, e a Francisca, Rainha Ginga, muito obrigada. Amei ter vocês aqui, amei a energia de vocês, a alegria, o carinho. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Estou muito emocionado. Que voz, parabéns, viu? Parabéns, parabéns. É difícil, não tem como tu não te emocionar, não te arrepiar com uma voz dessa do lado. Muito obrigado a todos aqui presentes, obrigado pela oportunidade. Francisca, minha querida. Bem, quero agradecer à TVE, pela oportunidade para a gente estar aqui mostrando o que é a nossa cultura, que é muito esforço, né? A gente traz isso junto com a gente. E também, tá, dizer que vozes maravilhosas, né? Que nem é o nosso músico, adorei estar presente também, um músico negro, né? Junto com essa dupla aqui. E falar para vocês também que o tambor do Moçambique não é só um, são 3 tambores. Tá? São 3 tambores. Os 3 tambores tocando juntos, vocês não têm, sim, a noção do que é o tambor. E vendo em cada dançante a massacalha. A massacalha. A massacalha. É onde dá o ritmo nos cantos que acompanha o tambor. A batida no pé, no chão, de pedra, areia, vocês não imaginam o que isso aqui faz. Então, é que nem a gente estava falando aqui de tambores. Tambor é a batida do nosso coração. Se cada um de vocês botar a mão no peito e ouvir o toque do tambor, é a mesma batida do nosso coração. Muito obrigada a todos por esse momento. Valeu, meu querido. Muito obrigada. A gente que agradece. Faustino Antônio, muito obrigado, meu querido. Faustino Antônio, tu é grande. Eu só tenho a agradecer aos telespectadores, a vocês, pela oportunidade de estar aqui cantando,
apresentando meus cantos, os cantos da Nossa Senhora do Rosário, junto com o grupo, com a rainha e o rei, nosso presidente Oswaldir, nossa secretária, e está muito feliz de estar aqui com vocês. Um grande músico ao meu lado aqui, muito. Me emocionou muito as tuas músicas. Acho que dá a nossa raça, a nossa cor. Dá um coraçonaço, né? Bate É um no coraçonaço que dá na gente. É o nosso coração. Vamos bater mais esse coração, então, agora, para finalizar o nosso programa com uma música do Antônio Carlos Machado e o Luiz Carlos Borges, que é o Romance Santafona, na voz desse menino querido, que é o René Spor. E a gente fica por aqui, gente. Tchau, volta, Rio Grande. Até. Maria, florão de negra, bacácio negro na flor, se negaciaram por meses para uma noite de amor. Maria, florão de negra, bacácio negro na flor, se negaciaram por meses para uma noite de amor.